A todos, a paz do Senhor Jesus. A lição de número 13 da classe para os jovens, para o dia 31 de março, a aula é a seguinte: a igreja não sobrevive sem doutrina. É o título desta lição. Esta pré-aula, ela tem o objetivo de preparar melhor a nossa aula para a EBD. Ela não substitui a aula da Escola Bíblica Dominical. Convidamos você, jovem, professor, aluno, superintendentes, a estarem na classe no dia da lição. O canal Som do Clarim tem o prazer de, neste momento, convidar você a participar. Quando você aí deixa seu like, seus comentários, você está participando do nosso trabalho, nos ajudando. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se e nos ajude, tá bom? O texto principal está em Tito 2, 6 e 7, que diz assim: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra a incorrupção, gravidade e sinceridade. O resumo da nossa lição traz o seguinte: a igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por eles a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus. A lição desta semana estudará a respeito da essencialidade da doutrina para uma vida cristã vitoriosa. Temos o objetivo de reafirmar a importância da doutrina. E durante a nossa pré-aula, procuraremos enfatizar os fundamentos doutrinários de Deus, os quais são firmes, eternos e estão revelados nas Sagradas Escrituras. Eles contribuem para afirmar a nossa fé em Deus. Então é importante nós sabermos de tudo isso. O texto bíblico está em 2 Timóteo 2, 14 a 21, que diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Esse título é interessantíssimo. A igreja não sobrevive sem doutrina. A doutrina, ela é o alimento da igreja. A palavra de Deus, ela alimenta a igreja, ela fortalece, ela dá firmeza. A doutrina é importantíssimo para que nós possamos vencer o maligno, porque estamos firmes no Senhor. O firme fundamento permanece. Quais são esses firmes fundamentos revelados nas Escrituras? A nossa fé, o amor de Deus, a palavra de Deus, não é? A santidade. Paulo afirma que se o fundamento é de Deus, então ele fica firme e haja o que houver, não vai abalar. A fé, a santificação, o poder de Deus, então nada disso vai abalar. Nós
estamos firmes no Senhor e precisamos ficar firme com o fundamento que é a palavra de Deus e é o próprio Jesus. O salmista no Salmo 19, verso 1, reconheceu o caráter de Deus em suas obras, assim como Paulo ensina que Deus é conhecido também por meio da criação. Romanos 1, 18 a 20. Então, essas obras de Deus, elas revelam o seu caráter. Deus é poderoso na sua criação e na manutenção da criação. E como Deus criou o homem depois que o homem caiu, Deus ergueu a igreja, composta de todos os salvos. Então, o fundamento agora, a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele é o nosso fundamento. Ele é a pedra que foi posta como pedra de esquina, pedra angular. O fundamento fica firme. 2 Timóteo 2,19. A expressão firme indica algo consistente, sólido, fixo, resistente, seguro ou ainda algo que não cede à pressão de nenhuma natureza. Então esse fundamento fica firme. A palavra de Deus, ela traz firmeza. O próprio Jesus é a nossa firmeza. Louvado seja o nome do Senhor. Desmascarando os mentirosos. Atenção, jovens. A Bíblia aponta para a triste e trágica realidade da mentira. Em João 8,44, o Senhor disse que o diabo não permaneceu na verdade e ele mente e é o pai da mentira. Desde o pecado cometido por Adão, a mentira é uma triste realidade no mundo dos homens, cujo veneno e consequências afetam a todas as famílias indistintamente. Lembra-se ali de Atos capítulo 5, de 1 a 11, onde a mentira trouxe a consequência da morte daquele casal, Ananias e Safira? Então, biblicamente, à medida que o tempo passa, se aproxima a vida de Cristo, o mundo se renderá cada vez mais à mentira. O mentiroso não tolera e ele rejeita a verdade a respeito de Deus. Por isso que a verdade é combatida, a palavra de Deus é combatida, os crentes são combatidos, porque nós pregamos a verdade e procuramos viver na verdade, andando na verdade. Jesus disse em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, se referindo à igreja. Então, o engano é a principal arma do mentiroso, especialmente aqueles que mentem em relação às questões doutrinárias, cujo propósito é desviar as pessoas da verdade. Nós temos que ter cuidado com os falsos ensinadores. Nos tempos mais antigos já havia esses enganadores no mundo, chamados de falsos profetas. Trabalhavam para perverter a verdade de Deus. Isaías 9, 15 e 16, Jeremias 23, 14, 15, 26 e 32, são os versículos aí de Jeremias 23. Então, a mentira sempre foi abominável a Deus. E o próprio Deus julgará os mentirosos. Apocalipse 22 e 15. A mentira não prevalecerá, porque a verdade, que é Jesus, sempre prevalecerá. Converse com os seus alunos, professores. Converse com seus alunos e mostre biblicamente que nos últimos tempos haverá muitos que amam a mentira e não medirão esforços para disseminá-la. Já vemos aí essa mentira sendo disseminada e procura desconstruir tudo que já foi construído com a base bíblica, com a base sólida da palavra de Deus. Esses mentirosos procuram desconstruir toda a verdade, todo o legado que já foi deixado e erguido, esses mentirosos procuram destruir. Por fim, nós vamos ver aqui em nossa lição, nós estamos expondo alguns pontos, vivendo uma vida moderada. Para vencermos, nós temos que andar na verdade, viver a verdade em santidade e procurar uma vida moderada. O crente é chamado a viver moderadamente e as condições necessárias para isso estão à sua disposição
nas Sagradas Escrituras. Então, o crente deve se envolver com a palavra de Deus, viver em santidade e procurar ter uma vida moderada e casta. Não se envolver com questões loucas, com iras nem contendas, porque Paulo já advertiu a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2 e o versículo 14. O crente não deve se envolver em contendas de palavras. A moderação como obra do Espírito Santo. Vamos ver esse tópico aqui. O crente moderado é comedido em suas ações, palavras e emoções. Nós não somos pessoas guiadas pela carne, guiadas pela ira, pela vontade desenfreada de suplantar alguém em palavras, em atos, em obras, em ações. Nós somos homens que vivemos cheios do Espírito Santo e temos uma vida equilibrada e controlada pelo Espírito Santo. As manifestações do fruto do Espírito Santo refletem com elevada precisão as características de um cristão moderado, em contraste com uma vida não moderada que é levada sob o domínio da carne. Então nós somos guiados por Deus e moderados, guiados pelo Espírito Santo. Andar e ser guiado pelo Espírito Santo é uma maravilha. Então, como alcançar uma vida moderada? Paulo ensinou e estimulou Tito a ensinar aos jovens a serem moderados. Tito 2,6. Reafirmando assim que este é o caminho que o verdadeiro jovem cristão deve seguir. Se o jovem é chamado a ter uma vida moderada, qual é o caminho a ser tomado para que este objetivo seja alcançado? É preciso confiar em Deus, orar, dedicar-se à leitura da palavra de Deus e procurar viver uma vida equilibrada. A moderação não é uma virtude a ser sentida, mas a ser vivida em nosso dia a dia. Nós desejamos a todos uma excelente aula, que o Espírito de Deus possa trabalhar nos corações de vocês, porque o cristão deve viver com a consciência da presença permanente de Deus, desenvolvendo práticas de piedade e quebrantamento. Portanto, tenha uma vida moderada e honre a Deus com isso. Tá bom, jovem? Deus abençoe, que o Espírito Santo opere em vossos corações. Até uma próxima pré-aula e que Deus em Cristo continue abençoando vocês. Soberano, eterno e glorioso Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui na tua presença. Através desta pré-aula, nós te glorificamos e agradecemos, Senhor, por estarmos aqui aprendendo também através das aulas da EBD. Abençoa os nossos ouvintes, nossos inscritos e não inscritos, que o Senhor agracie cada um e que a tua palavra seja bênção em nossas vidas, na vida de todos, Pai. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Até uma próxima pré-aula.